Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira, 22 de novembro, do Opinião Litoral. Vão participar os comentaristas. Como comentaristas, o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o jornalista e advogado Marcelo Pavão, e a gente recebe hoje o jornalista e escritor Luiz Alberto Pandini, que é autor do livro A Obra-Prima de Cena e Outras Histórias de um Repórter nas Pistas. Bem-vindo, Luiz Alberto. Muito obrigado, obrigado a todos vocês, obrigado ao Pavão, um amigo que eu estou reencontrando depois de muito tempo. Estou muito feliz de estar aqui. Esse livro já foi traduzido para o japonês, não? Não, esse livro foi lançado ontem. Esse livro foi lançado ontem em São Paulo, até estava contando para eles aqui, né? O evento de lançamento terminou às 10 da noite, ainda fomos beber, comemorar, e cheguei em casa 2h30 da manhã e acordei às 5 para vir para Santos a tempo de estar no programa. Que histórias que você tem do contador de histórias, hein, Pavão? Olha, Paulo, a gente estava conversando agora, lembrando umas histórias. Momento tricô, né? É o momento tricô, mas é fantástico, porque quando nós estudamos no Colégio Santa Cecília na década de 80, então já bom tempinho já passou. E nós éramos moleques ainda, eram crianças, aborrecentes. E tinha uma coisa que a mim me impressionava, várias pessoas ficavam impressionadas, professores, tal, alguns colegas. Essa figura aqui, que a gente tem a honra de estar aqui, o pessoal chegava assim, qual é o traçado do autódromo de Monza? O cara pegava o lápis, ele fazia o autódromo, daqui a pouco ele parava, olhava no canto e falava assim, não, essa curva não tem mais, teve uma reforma. A memória, o conhecimento, assim, desde a época de adolescente, eu vou chamar de Luiz Alberto, hoje é Panda, mas... Eu tenho vários... o Luiz Alberto. Era impressionante o conhecimento dele. Hoje, a gente fica falando, né, do direcionamento, dos conhecimentos. Quer dizer, assim, ele nunca teve dúvida que automobilismo era a vida dele. Então, assim, o depoimento que eu faço é que, passadas décadas, desde que a gente estudou junto, eu vejo um livro, revistas importantes, conhecimento importante, quer dizer, é com um prazer imenso que a gente está recebendo aqui, e um orgulho maior ainda, porque o lançamento foi ontem, o Opinião está sendo praticamente o primeiro veículo. É o primeiro. É o primeiro veículo onde está sendo lançado. E eu tenho certeza, você perguntou que se foi traduzido para o japonês, eu tenho certeza que vai conhecer Tóquio, que vai para a Europa, porque é um documento que ele escreve sobre automobilismo. Agora, Luiz, eu não sou bom de desenho, mas os ovais lá dos Estados Unidos eu desenho todos também. Mas aí é que tá, tem segredos também, porque tem os ovais que são retângulos perfeitos, tem os ovais que tem uma reta e uma curva longa, aí né? Tem ovais de vários tipos, tem oval que parece zero direitinho, tem vários tipos de oval nos Estados Unidos. O Benjamin está se divertindo, mas eu dou aula de geometria. Bom, então, a sério, se você pegar circuitos ovais dos Estados Unidos, você vai ver vários zeros, digamos, vários tipos de zero. De professora de matemática e herdei a arte da minha mãe. Uhum. Vamos lá, Benjamin, você está do lado do Luiz Alberto, que conta muitas histórias aí de pistas, mas a história central é do Ayrton Senna, né? Na verdade, o título do livro é o título daquele que virou o primeiro capítulo do livro. A Obra-Prima de Senna, por quê? É o título a primeira corrida que eu cobri de Fórmula 1 fora do Brasil foi o GP da Europa de 1993. Foi a única corrida de Fórmula 1 que aconteceu no autódromo de Donington Park, na Inglaterra. E nessa corrida, aconteceu debaixo de chuva, o Senna ultrapassou 4 carros na primeira volta e já passou na linha de chegada na liderança. Ele com um carro não muito, né, mas um carro que era menos competitivo, era a McLaren, era um carro menos competitivo do que a Williams, onde corria o Alain Prost na época. Então foi uma vitória heróica, foi uma corrida em que a chuva ia, voltava, sabe? Então era uma questão de você se adaptar rápido às condições de pista, né? Porque a chuva nunca é uma constante, né? Se a chuva muda de fraca para forte ou de forte para fraca, a aderência na pista muda completamente. E às vezes pode ser o caso de parar para trocar pneu, às vezes não. Então tudo isso ele lidou muito bem ao longo dessa corrida. Muita gente, eu até termino o capítulo
falando isso, que muita gente considera essa a maior corrida da vida dele, né? Eu estou entre eles. Só que ele nunca respondeu essa pergunta claramente. Isso que é interessante, é algo atribuído a ele. Essa corrida tem um significado muito forte para mim. Primeira cobertura de Fórmula 1 fora do Brasil, primeira cobertura de Fórmula 1 na Europa, primeira viagem para a Europa que eu fiz, ela é repleta de simbolismos. Então eu faço um longo relato da corrida e de algumas histórias de bastidor também, que eu vivi tanto no autódromo quanto fora dele, né? E o segundo capítulo é uma visita ao museu do Autódromo de Donington, que era um museu maravilhoso, com 130 carros de Fórmula 1, desde a década de 30 até o começo da década de 90, essa corrida aconteceu em 93, e para mim foi uma viagem, eu vi aquele monte de carro de corrida que, putz, eu conhecia de foto, conhecia de TV, e ver aquilo de perto, aquilo para mim era uma obra de arte, era intocável, foi lindo fazer aquilo. Benjamin? Boa tarde a todos os nossos ouvintes, ou boa noite para quem vê pela internet, mais tarde a apresentação. Eu gosto particularmente sempre quando a gente encontra alguém que faz o que gosta. É diferente, o brilho nos olhos. Quando o trabalho é a diversão da vida, a vida é diferente. Mas eu estava pensando, eu vou chamar de Pandini, né? Pode. Ou Panda. Há um tempinho atrás, a gente entrevistou um rapaz aqui de Santos, o Bonfim, que é um cartunista. E ele tem um lema que o Paulo não gosta muito, ele não concorda, que Santos é um ovo. E eu fico imaginando assim, nossa pequena metade de uma ilha, de 450 mil habitantes, ter um aficionado em corrida de Fórmula 1. Eu conheço vários, minha esposa é aficionada, meu sogro é aficionado, mas alguém que foi trabalhar, que conheceu esses grandes corredores, que conviveu, Santos é um ovo, a gente encontra santista em qualquer lugar, até nesta corrida, que foi uma das maiores e uma das últimas. Porque Ayrton Senna, se eu não me engano, morre em 1º de maio de 94. Essa corrida foi em 11 de abril de 93. E aí, a gente sempre comenta isso, a memória emotiva é muito forte. Todos daquela geração sabem aonde estavam no dia da morte do Ayrton Senna. 1º de maio, para mim, durante muitos e muitos anos, é a morte dele, é a grande data. E aí a minha pergunta é assim, a gente pega um menininho de Santos, do Colégio Santa Cecília, que descobre o mundo. Desses caras que você vai contar as histórias no livro, quem é a pessoa que se falou, cara, eu paguei o pau, nunca acreditei que eu ia conhecer ele, ou, putz, esse cara que eu conheci é um mala sem tamanho? Você se aproximar dos ídolos é sempre uma coisa complicada, porque você descobre que eles são humanos e têm defeitos como todo mundo tem, né? O Pavão lembra disso, era um torcedor alucinado do Nelson Piquet, quando eu era moleque, né? O Senna ainda estava no kart, na Fórmula Ford, na Fórmula 3, e eu gostava do Nelson Piquet, mas o Nelson Piquet, assim, ele perdeu grandes oportunidades de ficar calado na vida dele. Ele calado é um sábio. Sim, ele pilotando mais ainda, né? Ele falando um desastre, e ultimamente ele deu algumas declarações extremamente infelizes, mas isso não apaga o fato de que naquela época ele era o meu preferido, eu torcia para ele, inclusive contra o Senna, quando os dois se enfrentavam, né? Agora, um piloto que me marcou, não como ídolo, né? Mas profissionalmente, exatamente por ter trabalhado, né, acompanhado mais corridas, eu acompanhei mais corridas do Senna do que do Piquet. É impossível eu não mencionar o Senna, né, porque, cara, até hoje, o fato de eu ter feito cobertura de corrida, que o Senna ganhou, que o Senna participou, tem gente que fala, nossa, você conheceu o Senna? Conheci, de entrevistar, nunca fui íntimo dele, nunca fiz uma exclusiva com ele. Mas para muitas pessoas, você chegar perto de um cara desse e fazer uma pergunta, né, e eu conto muitas histórias dessas no livro, é algo marcante, né, é uma história que eu tenho e eu valorizo muito. De longe, a impressão que dá é que o Piquet é um dos últimos remanescentes daquela geração que não tinha assessoria de imprensa, mais espontânea. Eu lembro dele falando que o companheiro de equipe, o Mansell, era um asno, né? Ele falava as coisas mais terríveis. Que o Mansell gostava de mulher feia, que no país do Mansell chovia o ano inteiro a Inglaterra. E o Senna já parece que é um dos pioneiros dessa geração que trabalhou mais a imagem. Isso corresponde?
Em parte, sim, porque já antes do Senna e até antes do Piquet já tinha pilotos que, digamos assim, eles faturavam publicitariamente com a imagem, né? O Senna ele foi um fenômeno pelo seguinte, o Piquet e depois eles fizeram muito sucesso, né, um colado no outro, aqui no Brasil numa época que o futebol estava em baixa. O Brasil não ganhava uma Copa do Mundo desde 1970, sabe? A inflação disparava, a gente estava num período de transição política turbulento, né, em que assim, as coisas se encaminharam, mas de certa forma tinha uma turbulência, tinha um conflito ali. E esses dois acabaram assim, ganhando corrida, pô, o Brasil tem alguma coisa para comemorar, né? O Piquet nunca quis encarnar esse personagem, mas o Senna quis. Ele meio que abraçou isso, né, de que eu sou responsável por dar uma alegria para o povo brasileiro. E ao mesmo tempo, aquele bom mocismo do Senna, em alguns momentos ele enchia o saco, sabe? Chegou uma hora que a Rede Globo entrou nessa de fazer do Senna um ídolo, como se o Senna precisasse da Rede Globo para ser ídolo, porque o cara guiava, pô. Ele fazia, a parte dele ele fazia. E o Piquet virou meio que o contraponto a isso. Então, algumas das malcriações do Piquet, que naquela época eram vistas como autênticas, como engraçadas, como, enfim, o que fosse, hoje eu vejo que fala, como é que eu tolerava aquilo naquela época? Né? Repito, não estou renegando nada da minha torcida pelo Piquet no passado, eu estou fazendo uma autocrítica, né? Numa coisa que não tem nada a ver com pilotagem, nada disso, tem a ver com o comportamento humano da pessoa. Tá bom? Então, eu vou primeiro confessar aqui, e aí eu vou falar uma coisa assim, quando eu era moleque, né, quando éramos moleques, o carro que me chamou a atenção, hoje eu vou falar aqui, vou revelar a idade, era um carro com 3 eixos do Clay Regazzoni. Eu achei que ia falar que era Não era Clay Regazzoni? Não, era um carro era da equipe Tyrrell, que o né? Jack Stewart tinha corrido. Mas não era o Clay Regazzoni, o piloto? Não, era o Jody Scheckter, um sul-africano, e tinha o Patrick Depailler, um francês, que correu os 2 anos nesse carro. Era o diretor da equipe, não era da Tyrrell? Não, o Stewart tinha parado de correr, ele era muito ligado a Tyrrell ainda, era meio que um 6 rodas. exatamente. Aquele carro de 6 rodas, quem torcia para aquele carro, eu não entendia nada de automobilismo, né? Então eu confesso que eu não entendia nada. Não, a ideia por trás das 6 rodas era boa, ela tinha uma lógica. O que acontece? A roda do Fórmula 1 é um dos elementos que geram mais turbulência, são mais prejudiciais para a aerodinâmica do carro. E aquela época, a gente está falando de anos 70, não tinha computador, não tinha nada, não tinha simulador. Desculpem. Sem problema. Isso faz parte, jornalista é assim. Aquela época não tinha nada, você tinha uma ideia, você tinha que construir a peça, fazer o carro e ir na pista testar, né? A ideia foi a seguinte, em vez de ter uma roda grande de cada lado na frente, eles fizeram 2 rodas pequenas, ou seja, 2 de cada lado, né? Menores, mais baixas, e a carenagem do carro era feita de uma maneira, você não pode cobrir a roda do monoposto. Então o bico dele, ele começava antes, ele ficava na frente da roda, a roda aqui, as 2 rodinhas aqui, e a carenagem continuava depois. Era como se fosse uma continuação natural. Eles imaginavam ter um ganho de aerodinâmica com isso, até tiveram, só que aí vieram os efeitos colaterais. O primeiro deles, para você regular a suspensão do carro, você tinha 2 rodas muito próximas que tinham movimentações completamente diferentes nas frenagens, nas acelerações, nas curvas e tudo mais. Então já era difícil regular o carro. Segundo, como a roda tinha um diâmetro menor, na época tinha só uma fabricante de pneus, não por regulamento como é hoje, mas por opção, que era a Goodyear. E eles tinham que fazer pneus especiais de um composto mais duro, porque a roda menor ela gira mais, então a tendência é a borracha esquentar mais. Se fosse com a borracha normal, eles iam ter um problema de desgaste de pneu muito sério. E essa ideia, ela funcionou bem no primeiro ano. Esse Tyrrell ganhou uma corrida com o Jody Scheckter, com o Patrick Depailler em segundo. A equipe terminou, acho que em 3º lugar naquela temporada. Só que no ano seguinte, a coisa degringolou exatamente por esses problemas de suspensão. Mudaram o composto de pneus, como tinha uma guerra de pneus em perspectiva com a entrada de uma concorrente que era a Michelin,
a Goodyear começou a falar, opa, peraí, então a gente vai ter que trabalhar diferente, não dá para fazer o mesmo pneu para todo mundo, vamos fazer pneus especiais para dar só para as equipes grandes, e às vezes era só para um carro das equipes grandes, e não dava para eles fazerem pneu especial só para as rodinhas pequenas do Tyrrell. Então a ideia foi abandonada. Mas ficou marcada até hoje. Todo mundo que viveu a época lembra desse carro, né? Lá. Agora, você, Luiz Roberto, a sua agência Letra Nova acompanha várias marcas de automóveis, né? Várias grifes de automóveis. E o mercado automotivo está numa transformação muito grande, tanto na parte de informatização do veículo, como na parte de mudança de combustível, e tem a perspectiva do carro voador, né? Como é que você vê isso? É para os próximos anos isso? Eu tenho medo de falar do futuro, porque se você me perguntasse 10 anos atrás sobre eletrificação no nível que está hoje, eu ia dizer, imagina, nunca, que bobagem. E o carro elétrico hoje aí piloto, é uma realidade. Hoje o piloto dirige por joystick, né? Mas fala-se muito dos carros autônomos, né? E o carro autônomo 100% que vai guiar totalmente, isso não vai existir. Vai sempre ter que ter uma intervenção humana até para fazer uma eventual correção de rota. Um outro problema que foi levantado, né, que há anos foi levantado e que até hoje ninguém tem uma resposta pronta para isso. Um carro autônomo atropela uma pessoa e mata. E aí, de quem que é a responsabilidade? É do fabricante do sistema, é do fabricante do automóvel, é do motorista que pôs o carro para andar no modo autônomo? São perguntas muito difíceis de serem traduzidas. Carro voador, tecnicamente, está aí, né? Já existe, já voou, né? A questão é, tudo bem, você sai com o seu carro voador de onde? Né? Você não vai... Exatamente, você não vai sair do segundo subsolo do seu prédio e parar no terceiro do prédio onde você trabalha. E se você colocar o carro voador na sacada gourmet e ele não pegar na primeira... Pois é, o que você faz com ele? O que você faz? Você tenta, não dá para pegar no tranco no ar, né? Você vai parar lá embaixo. Então tem algumas ideias que a gente estava falando de utopias, elas são muito mais utópicas do que realizáveis. Quanto ao carro elétrico, isso realmente já é uma realidade que está entre nós, e aqui no Brasil vai demorar muito para a gente chegar ao nível de eletrificação que tem na Europa. Primeiro porque na Europa os países são muito pequenos, né? E o Brasil não tem estrutura de carregamento de carro elétrico, sabe? Pra você ter uma ideia, na França tem 60 mil carregadores elétricos nas estradas. No Brasil tem 4 mil, né? Só por aí você já vê o tamanho da encrenca que existe pela frente até que a gente possa ter uma frota de carros elétricos. Tem algumas capitais do Brasil, legal, você tem um carro elétrico lá e você não sai para outro lugar, porque não tem onde carregar. E mesmo em São Paulo, eu tenho um amigo que pegou um carro elétrico carregado, né? Foi até Mogi Guaçu, que tem um autódromo lá, o Velocitar. No começo, uma maravilha, baita experiência boa, o carro silencioso, anda bem e tudo mais. Ele contava com o carregador do autódromo, estavam carregados, estavam ocupados. Bom, tem carregadores no caminho, não tinha mais. Desativados, ocupados, retirados. Ele chegou em São Paulo no limite, quase parando. Então, por aí a gente vê na prática como é usar um carro elétrico hoje no Brasil. Luiz Roberto, foi um prazer receber você aqui no Opinião. Boa sorte com o livro, com a carreira, e nos próximos projetos avisa a gente para participar aqui de novo. Avisarei, pode deixar. Obrigado a vocês pelo convite. Prazer. Obrigado por me chamar aqui, Pavão, e outras vezes virei. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, neste segundo bloco, os comentaristas Benjamin Rodrigues Lopes, Marcelo Pavão, e uma boa notícia, no meio de um cenário horroroso da guerra entre Israel e o Hamas, o anúncio de um cessar-fogo e com troca de reféns, Benjamin. 4 dias, né? É uma notícia que me deixa esquizofrenicamente dividido. Primeiro, claro, a gente não discute a agressão que Israel sofreu,
a gente não discute a intensidade do bombardeio que Gaza está sofrendo com a morte de inocentes, inclusive crianças, mas esse cessar-fogo, que é uma pausa humanitária, 4 dias, entrada de caminhões, troca de reféns, ele abre um pressuposto muito perigoso. Na verdade, esse pressuposto já existia, que é assim, negociação com terror. Ao mesmo tempo, são pessoas que serão libertadas. Qual é o grau da intensidade que isso vai repercutir? O futuro vai escrever essa história ainda. Eles estão libertando mulheres e crianças, mas existem pessoas que vão ficar lá. E como é que vão ser encaradas essas pessoas? Continuarão sendo encaradas como reféns ou como presos de guerra? Muitos deles são militares que foram capturados. Então é um momento em que a história está se movendo e a gente não sabe ainda para que lado vai. De concreto, Benjamin Netanyahu, o presidente de Israel, diz que a guerra não termina. E não termina enquanto não houver o extermínio do Hamas. Quando você tem este pressuposto, e eu não estou discutindo se é legítimo ou ilegítimo, a gente percebe que muito tempo virá ainda de mortes e principalmente de uso de inocentes como escudos, seja pelo Hamas, seja por Israel. Tem uma ordem de prioridade para a escolha dos reféns que vão ser libertados, né, Pavão? Segundo o governo israelense, são 30 crianças e 20 mulheres israelenses que estão hoje como reféns. Não tenho informação em relação aos palestinos. São 50 entre mais de 200, né? Exato. Apenas complementando o que o Benjamin falou, a gente festeja, sim, são 200 pessoas no total que vão voltar para os seus territórios. Tudo bem que lá na Gaza está arrasado, mas a gente festeja a libertação. Mas, assim, eu fico triste até pela linguagem subliminar dessa libertação, porque a gente falou mais cedo, Paulo, assim, são 50 judeus e 150 palestinos, por que não fazem isso? Não, foi de propósito, Paulo, porque o governo israelense ele liberta 3 vezes mais o número de judeus exatamente para falar cada israelense vale 3 palestinos. É muito triste quando você vê que não se fomenta a paz. Quer dizer, mesmo atrás de uma notícia que a gente festeja, que são pessoas, crianças, mulheres que estão sendo libertados, a política, na sua pior classificação, ela é feita, né? Onde até no número de libertações fica claro que, olha, eu sou mais do que você. E a gente precisa virar essa chave. E, mais uma vez, a gente já fala isso aqui desde que essa guerra infame começou, e antes a gente falava de outras guerras, a gente precisa não fomentar guerras, não ficar, olha, quem está certo, quem está errado por causa disso. Não nos cabe isso, a gente precisa ter um pouquinho de empatia e saber que são crianças, mulheres, idosos, civis que estão sendo bombardeados, mortos, sequestrados, raptados, assassinados, seja do lado de Israel, do lado da Palestina, que a gente não pode ser conivente com a barbárie, com a morte, com a destruição. E eu fico muito triste quando eu vejo aqui no Brasil pessoas que vieram se refugiar, sair da guerra, são tratados aqui da pior forma possível. Isso não é Brasil. O brasileiro, ele é acolhedor. Nós somos o resultado de muitas raças. Então a gente tem que acolher os povos, acolher quem precisa e não ficar tratando como submundo, subjeito, subraça. É muito triste quando a gente vê isso. Precisamos voltar a ensinar igualdade, respeito e empatia dentro de casa. Isso está em falta hoje. São Paulo teve ontem e tem hoje os 2 dias de eleição do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus, transporte público. O que aconteceu ontem foi que algumas chapas que disputam a eleição provocaram bloqueio de terminais e vandalizaram ônibus. O motorista só saía para trabalhar depois que tivesse votado. Isso é absoluto desrespeito pelo usuário do transporte público municipal em São Paulo. 500 mil usuários, é uma estimativa, ficaram sem transporte ontem. O caos se implantou na cidade de São Paulo, o rodízio foi suspenso
e começa muito mal. A imagem que sai do sindicalismo para o cidadão comum de um episódio desse é muito manchada, não é, Benjamin? Na verdade, a gente tem uma camada um pouquinho mais profunda. Se a gente entender ao fundo essa notícia, são chapas que estão brigando. Ainda não é responsabilidade da atual gestão do sindicato. Mas o que a gente precisava refletir um pouco é que, nos últimos anos, houve várias denúncias, inclusive dos meios de comunicação, de que o crime organizado está intrometido no todo o sistema de transporte de São Paulo, como braço de lavagem de dinheiro e como forma de exercer o poder. Esta matéria, essa notícia, está neste escopo. Há uma briga interna, há uma luta de facções, nem sempre lícita. O sindicalismo no Brasil, ele sofreu durante os últimos anos um processo de desmonte muito importante. Isso resulta no enfraquecimento do trabalhador. Hoje, nós somos consequência disso. Quando dizem que o mundo mudou, eu digo que o mundo mudou para pior. A precarização do trabalho no Brasil é muito evidente. Todos os dias nós discutimos, por exemplo, a vida dos motoristas de aplicativos. E aproveitando que o primeiro bloco foi sobre automobilismo, motos, eles se expõem à morte e sem nenhum tipo de benefício social. E não são defendidos por ninguém. O capitalismo é selvagem. Ele é uma máquina de moer gente. Quando a única barreira ao capitalismo selvagem, que é um sindicato forte, é quebrada a sua estrutura, a sua imagem pública, a gente começa a ficar muito assustado quanto a isso. Precisamos de um sindicato, mas um sindicato moderno e que pense maneiras de se manifestar que não afetem a população. 500 mil pessoas no universo da cidade de São Paulo não é uma grande amostragem, mas é a vida de cada um. É aquele senhor que perdeu seu médico, é aquela senhora que quer visitar seu filho. A vida não pode ser influenciada. Eu já defendi aqui, por exemplo, que numa greve do transporte, não se pare o veículo, se liberte a catraca. É muito mais eficiente. Paulo, apenas complementando, ainda houve um motorista que foi baleado nessa movimentação, e o Benjamin está correto, está completíssimo. Quer dizer, no momento que você faz uma greve, que é como o Benjamin bem falou, são divisões da mesma categoria que ainda vão disputar uma eleição e você para os ônibus, você impede os trabalhadores, é tão triste quando a gente tem uma postura dessa, porque são posturas exatamente como essa que fazem com que o sindicalismo vire bandido, que o sindicalismo seja defenestrado. Porque não é justo com o trabalhador não poder chegar ou à sua casa ou ao seu local de trabalho, porque divisão dentro do sindicato impede que os ônibus saiam às ruas. É muito triste, é um vexame, é uma vergonha. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira, o Pavão, Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes estão comentando, analisando as notícias com você. O Marcelo Pavão é advogado e jornalista e cinéfilo, o Benjamin Rodrigues Lopes é médico. Ontem, ninguém aqui é do futebol, mas ontem, no Maracanã, a gente viu como é desorganizado, como é bagunçado, esculhambado o futebol brasileiro no momento atual. É o pior ano da seleção brasileira, na longa história, pior do que o 7-1 da Alemanha. O Brasil perdeu de 2-1 do Marrocos no início do ano, perdeu de 4-2 do Senegal, com o treinador interino, Ramon Menezes, colocou um outro interino depois, para esperar o italiano Carlo Ancelotti, que está tratando da renovação do contrato dele com o Real Madrid. É muito possível que não venha treinar a seleção brasileira no ano que vem. Escolheu o interino, que tem um sistema que demora muito tempo para os jogadores assimilarem, 3 derrotas seguidas, e ontem, uma vergonha no Maracanã, colocaram as duas torcidas, argentina e brasileira, juntas, poucos dias depois de uma batalha campal que houve também entre argentinos e brasileiros, também
no Rio de Janeiro, no jogo final da Libertadores 2023, no dia 4 de novembro. Por pouco não houve uma tragédia de grandes proporções ontem no Rio de Janeiro, e é injustificável. Como é o nome do presidente da CBF? Caboclo, né? Edinaldo Caboclo. Edinaldo. É injustificável a gestão da CBF no futebol brasileiro. 2023 para a seleção brasileira devia ser apagado da história, né? Paulo, é uma vergonha mundial. Foi muito triste. Ontem a gente estava praticamente vendo o último jogo do campeoníssimo Messi, né? Um atleta que marca, como vários, a gente teve Pelé, o Maradona, tem o Cristiano Ronaldo e tal. O Messi, 8 bolas de ouro, super campeão, atual campeão do mundo. Era um jogo de festa, um jogo que não estava se decidindo, mas ia ser uma festa. No hino nacional começam a quebrar o pau. Crianças, mulheres, pessoas ensanguentadas. E aí a gente descobre que não tinha PM, que a CBF não fez requerimento para ter proteção. Uma festa daquela, um calor daquele, morreram 2 pessoas num show de rock no final de semana. Ninguém aprende. Quer dizer, o que precisa acontecer nesse país para as autoridades fazerem o mínimo? Porque ontem o que eu vi foi prevaricação, omissão. Eu só vi gente fazer coisa errada. E aí crianças que estavam com seus pais, com as suas mães, com a família toda, seu avô, tio, as famílias, crianças que estão indo lá, o futuro do torcedor do esporte, presenciando apenas vandalismo. Um jogo, um dia, uma noite, para entrar para a história como um dos piores eventos da história do futebol brasileiro. É uma vergonha. A CBF está absolutamente sem nenhum prestígio, as autoridades omissas, realmente muito triste, muito triste. Eu jamais torcerei contra a seleção brasileira, mas dificilmente eu vou perder meu tempo torcendo para a seleção. Contra nunca, mas não estou mais afim de assistir esse aglomerado. E foi confirmado ontem aquele provérbio, aquele ditado, né, aquele conceito que diz que o que está muito ruim pode piorar. Porque eu realmente não tenho nenhuma simpatia pelo treinador Tite, eu sou torcedor do Santos. Ele, como treinador da seleção brasileira, comemorou um gol do Corinthians contra o Santos, ao lado do Ronaldo. Acho o Tite retranqueiro, mas é preciso reconhecer que o Tite, com todas as falhas dele, a saída dele antes dos jogadores, depois da eliminação na Copa do Mundo contra a Croácia, mas ele, nessa zona que é o futebol brasileiro, ele conseguiu organizar a seleção. As eliminatórias pareciam fáceis naquela época para o Brasil, não são fáceis, mas ficaram, porque o Brasil jogava um bom futebol, e ainda que o Tite tenha perdido jogos decisivos na Copa para a Bélgica, na Copa decisão por pênaltis para a Croácia, final da Copa América pela Argentina, para ele ter conseguido organizar aquela seleção, Benjamin, ele é um santo, um milagreiro, porque a organização do futebol brasileiro é um absurdo. Eu vou ser suspeito, porque ontem, Pavão, eu também não digo que eu consiga torcer contra a seleção, mas ontem eu estava de plantão e estava fazendo uma cirurgia durante o jogo, e foi a primeira vez na minha vida que eu não fiquei chateado porque estava operando. Porque assim, passou batido. E quando o Paulo Schiff, que nada que pode estar ruim pode piorar, só para lembrar que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele não é Caboclo? Edinaldo Rodrigues. Edinaldo Rodrigues. Tá. Ele acabou de ser indicado por unanimidade, por aclamação, como presidente do Conselho da FIFA. Quer dizer, vai participar do Conselho da FIFA. Quem sabe ele consegue bagunçar um pouco também lá. Mas o que a gente fala, e de tudo que eu tenho ouvido falar de futebol, eu como torcedor bissexto, é que essa seleção não é a seleção brasileira. Ela não me representa. Eu não sei em que time eles jogam. Eu não vi nenhum desses jogadores jogar no Brasil, nem na Vila, nem nos grandes estádios. É a seleção da CBF. Perdeu o vínculo. Houve uma ruptura. Acho que no imaginário houve uma ruptura também quando a camisa da seleção foi usada de uma maneira política por um segmento do país. Hoje o Brasil não se une mais para ver a seleção jogar, até porque a seleção não encanta. Que pena
que o meu Santos, e eu espero que isso mude, também está numa fase tão ruim quanto a seleção brasileira? Olha, Pavão, para a gente encerrar o programa, o Congresso se mobilizou e vota em regime de urgência, sem passar pelas comissões, um projeto de lei que barra uma portaria do Ministério do Trabalho que determina, restringe o trabalho aos domingos e feriados. A ideia da portaria do Ministério é que o trabalho aos domingos e feriados só seja permitido quando houver uma lei municipal específica ou quando houver um acordo com os sindicatos. O Congresso vota também a prorrogação da desoneração da folha, ou seja, questões trabalhistas importantes estão sendo discutidas nesse momento no Congresso Nacional. Perfeito, Paulo. Vamos lá. Desoneração da folha. O objetivo é muito nobre, a forma como está sendo feita é horrível. Por quê? Porque não se faz uma revisão dos encargos que incidem sobre a folha de pagamento. Desonerar 17 itens setores de atividade não resolve o problema, porque o salário ele não é caro. O que sai caro para o empresário são os encargos, e a desoneração não resolve esse problema. Então, enquanto não houver uma efetiva reforma tributária, com uma situação muito clara, onde se faça realmente um esforço de redução dos encargos e não desoneração, porque a desoneração para um vem, para o outro não vem, então não resolve nada. Não vai se resolver esse problema. Com relação à portaria do Ministério do Trabalho, é aquela velha história, os mais antigos vão falar, esqueceram de combinar com os russos, né? Porque o governo anterior fez uma portaria liberando geral, o governo atual falou, não, volta como era. Só que aí fala o seguinte, bom, então por que, em vez de se fazer através de uma portaria, não se faz um decreto ou se encaminha para o Congresso um projeto de lei onde as coisas vão ser devidamente regulamentadas? Quem sai prejudicado aí é o trabalhador e o bom empresário, porque não fica com segurança jurídica de montar o seu negócio e abrir. Precisa ser regulamentado. A intenção do Ministério do Trabalho é muito boa, foi feita de forma absolutamente amadora. E isso não pode, né, ministro Marinho? Só para terminar, eu me lembro daquela frase de Santa Teresa, que de boas intenções o inferno está forrado. Olha, para terminar, uma boa notícia, os dados divulgados hoje pelo PNAD mostram que há um recuo do desemprego no Brasil, 7,7% no terceiro trimestre, meio ponto percentual em relação ao trimestre anterior e 1 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. De 8,7 recuou para 7,7. Precisa recuar mais, mas pelo menos está andando. A gente termina a opinião de hoje agradecendo ao Marcelo Pavão, ao Benjamin Rodrigues Lopes, a participação como comentarista, a participação do nosso convidado Luiz Alberto Pandini, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradece principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.